Thaís e ouvintes, vamos fazer uma entrevista agora que é muito interessante, porque é justamente como o poder público deve se relacionar na sua gestão com a sociedade, internamente com seus colaboradores, no relacionamento com outros institutos, né, e outras empresas, inclusive privadas também, o que é o limite da tal da governança, né, o que é certo, o que não é, e tem inclusive pessoas hoje muito atentas a isso, que se organizaram para tratar desse assunto com profundidade. Estou me referindo aqui à Rede Governança Brasil, que divulgou um manual com sugestões de boas práticas de governança no setor público também. É um documento que traz recomendações em áreas como gestão, que eu estou falando aqui, gestão de pessoas, né? Mas também de inovação, como você pode melhorar o relacionamento de prestação de serviços, né? Num mundo tão moderno, volátil, rápido, né? Como nós estamos, tão interligado com outros povos, com outras culturas, e você precisa mesmo ter um norte, uma forma de trabalhar que a sociedade tenha confiança, né? Tenha respeitabilidade no que os seus governantes ou seus gestores ali representados ou por voto direto ou mesmo por indicação, a partir do momento que eles estão ali cuidando também de cada centavo do contribuinte. Vamos então entender melhor esse manual, porque está aqui conosco para conversar a Luana Lourenço, que é fundadora da Ocean Governança Integrada. Tudo bem, Luana? Thaís Heredia e eu já estamos aqui a postos para te ouvir. Bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia, Thaís, e bom dia a todo o público. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Alegria é nossa. Só para a gente, Luana, entender direitinho, quer dizer, esse manual nos dê aí um norte, por que vocês resolveram criar, o que você considera mais importante dele, e aí nós vamos destrinchando, batendo um papo com você. O código foi elaborado durante a pandemia. Num período de 2 anos, nós pesquisamos as melhores práticas que derivam do setor público e privado para poder ter uma aplicabilidade no setor público e também funcionar como aporte ao terceiro setor, que eram áreas que estavam necessitadas de um cuidado. Então, ele traz algumas premissas, como, por exemplo, o tipo de governança que coloca o ser humano no centro da tomada de decisão. O código foi elaborado, Sidney e Thaís, pelo Instituto Latino-Americano de Compliance e Governança Pública, em parceria com a ENAP, e em parceria também com a RGB, por membros da Rede Governança Brasil, da qual eu faço parte, com o Comitê Governança na Prática. E ele é um instrumento inovador, traz 135 boas práticas que podem ser aplicáveis a qualquer ente federativo, tanto em nível estadual, municipal e federal. Oi, bom dia. Quem está falando aqui é Thaís, Luana. Obrigada, que bom ter você aqui conosco. Luana, nós começamos o Espaço CNN hoje falando exatamente sobre a aprovação da PEC, da PEC dos benefícios, e essa semana também coincidiu com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gestão pública, ela está absolutamente fundamentada nesse orçamento, né? Não importa em qual nível, se é municipal, estadual ou federal. E as distorções dentro das mudanças constitucionais que vêm acontecendo nos últimos anos e dentro da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, vide as emendas de relator, elas só aumentam, elas não diminuem. Então, por exemplo, a transferência direta de um parlamentar para uma prefeitura ou um governador, então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, Thaís, nós tivemos o cuidado de trazer soluções que fossem tanto no nível de estratégia, de controle, quanto de liderança. A gente percebe que os 3 mecanismos devem andar juntos. O que havia no Brasil eram práticas que tinham apenas um mecanismo de controle com evidência. Foi muito mais, a gente percebeu que havia muito mais práticas direcionadas ao controle, mas a gente também precisava tratar os líderes com essa mentalidade de accountability, de prestação de contas e também prestar o dever com o cidadão. E outra coisa que é importante, a gente ter o cuidado com o servidor, aquele que presta o servir, que está ali disposto a servir a população. Eram chaves para poder transformar a governança no Brasil.
Sidney, posso te atropelar aqui, aproveitar, Luana? Claro, Luana, por favor. Você falou um ponto super importante, que é a valorização do servidor dentro dessa discussão sobre a reforma administrativa e tal. Dependendo de como esse debate acontece, ela acaba demonizando o servidor por algumas áreas do serviço público que realmente vivem numa outra realidade. Mas a gente sabe que Brasil afora não é bem assim. Então, falando especialmente da gestão de pessoas, o que tem de interessante assim que você destaca do manual? O centro da tomada de decisões, Thaís, consiste em olhar para o ser humano e gerar bem-estar social. Trabalhar o engajamento, a motivação, resgatar o propósito de servir a algo maior. Isso foi o grande cerne do código e é um pilar que pode alavancar tanto o nível de estratégia quanto o nível de controle. A gente coloca o ser humano, o servidor e todos os stakeholders no primeiro plano. As pessoas bem cuidadas, elas cuidam do serviço público, elas cuidam da saúde, elas cuidam da educação e também do planeta. A gente tem aí a maior abrangência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, se a gente tem o cuidado com o humano, com o fator humano da governança. Deixa eu dar um exemplo prático para ficar fácil para o nosso ouvinte entender. Peguemos um caso de uma empresa, a Caixa Econômica Federal. Você acompanhou que houve um afastamento, né, Luana, do presidente da Caixa acusado de assédio. Agora mesmo houve uma ligação do presidente da República, aí é um ser político essencialmente, né, um representante do povo eleito, não é um gestor de uma empresa, né? Portanto, o número 1 da nação. E ele fez uma ligação para os parentes, né, os irmãos da vítima, que foi o petista que morreu lá em Foz do Iguaçu. Tem diferença uma coisa e outra? Quer dizer, esse código alcança os dois presidentes ou não? Alcança. A gente tem tratado o fator humano por meio das lideranças, pelo desenvolvimento das lideranças. O que a gente precisa é direcionar para o chamado em relação à governança, a prestar contas, a accountability. A gente tem no meio, na rede um programa de mentorias, por exemplo, Sidney, para prefeituras brasileiras. A gente consegue alcançar prefeitos e os gestores das prefeituras. A gente tratar o prefeito, a prefeita, é um ponto de partida, aí eu falo sobre a alta administração, é um ponto de partida para melhorar as questões de assédio, as questões, por exemplo, que está muito evidente no Brasil e no mundo após a pandemia. Então, a gente cuida para que ele faça o efeito cascata a partir dessa sua própria transformação. Nós vamos refazer a ligação com a Luana aqui, porque tá dando silêncios, aqui tem dado, né, umas lacunas, só para o ouvinte não perder exatamente essa fala dela, que é super importante. A Luana, ela não está no Brasil, ela está nos Estados Unidos, então por isso que tem um delay aí, tem um tempinho entre quando a gente faz a pergunta e ela responde, por isso que ela tem essa demora pequena, mas tem esse ponto, o Sidney, do ponto de vista da economia, é a coisa da prestação de contas, né? Que em inglês tem uma palavra que é o accountability, que é a responsabilização. Esse é um ponto importantíssimo sobre a gestão pública brasileira e que avançou pouco do ponto de vista constitucional. Por exemplo, temos a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que impôs várias regras ali de prestação de contas, mas a governança pública deu um jeito de burlar todas, né? Então, todos os penduricalhos, todos os extras do salário não são, por exemplo, contabilizados como gasto com folha de pagamento, com gasto com pessoal, e aí não infringem o limite da lei de responsabilidade fiscal. O gestor não gosta muito de controle, na verdade, eu acho, né? Então, ele prefere um conselho consultivo do que um conselho que, de fato, possa ajudar a fiscalizar desvios. Ele prestigia a ouvidoria até a página 17, né? Você vê o caso da Caixa, a dificuldade que teve lá, corregedoria, né, ouvidoria, para isso, né? Mas enfim, Thaís, acho que ela já está de volta, fica com você aí, já está de volta. A próxima pergunta.
Luana, a gente trocou aqui para poder levar a melhor qualidade do seu áudio para os nossos ouvintes. Eu quero fazer uma última pergunta aqui. Você já citou isso algumas vezes, mas eu queria um pouquinho mais de foco sobre o accountability, que essa palavra em inglês quer dizer responsabilização, né? Que parte do pressuposto da transparência no trato daquilo que é público, né? Ou da prestação de contas ali no final da linha. Como lidar com isso aqui no Brasil? Como lidar com isso é o famoso, você tem que praticar aquilo que você acredita. E você tem que realmente transformar a sua mentalidade para poder entregar a melhor qualidade de serviço para o ser público, para a sociedade. A gente tem no conceito de accountability, Thaís, tanto a responsabilização quanto a prestação de contas, a transparência. E aí, o que a gente tem que fazer para poder demonstrar uma transparência em congruência com a integridade, com os pilares da boa governança? Você transformar-se pessoalmente para conseguir transmitir um efeito luz para a sociedade. E a gente tem que trabalhar também autoconhecimento e autodesenvolvimento para poder falar, ouvir também, ser capaz de ter uma escutativa e empática com a sociedade e também com quem presta o serviço público, está ali colocando a mão na massa, que precisa de desenvolvimento. Precisa também de estar satisfeito com o seu trabalho, de trabalhar a sua motivação. A gente tem um conjunto, não são só políticas que vão ser capazes de prevenir as más condutas. Nós precisamos de educação continuada, nós precisamos de mentorias, nós precisamos fazer um efeito muito maior do que apenas editar leis e elaborar políticas que sejam de comando e controle. A gente tem que sair dessa mentalidade, Thaís. Muito bem, muito bom te ouvir, Luana. Parabéns pela iniciativa. Nós conversamos com Luana Lourenço, que é fundadora da Ocean Governança Integrada, e falando aqui sobre um manual com sugestões de boas práticas de governança no setor público no Brasil. Música para os nossos ouvidos. Luana, muito obrigada pela sua participação e disposição, minha cara. Uma boa quarta-feira para você. Quinta? Boa quinta. Muito obrigada, Thaís. Quinta. E eu sugiro que todos visitem o site da Rede Governança Brasil para fazer o download do código, que é um material rico e merece aí a atenção do público, até para que o público possa fiscalizar as ações da administração pública. Obrigada. Nós é que agradecemos. Luana, vamos fazer um intervalinho. Vamos sim.